noite, meu nome é Bruno, sou aluno da Uniavan, bacharel em Educação Física. Estou aqui para falar um pouco sobre o meu estágio na Academia Lafite, uma academia que eu já venho em parceria há mais ou menos 2 anos e meio, na necessidade de sempre precisar da questão de espaço, de aprendizado, a questão de ter uma parceria lá. E por sempre procurar e ser atendido na questão da minha necessidade. Estou para falar aqui um pouco sobre o que eu passei fazendo lá esse período, esses 6 meses. E que me acrescentou bastante conhecimento durante esse tempo. Lá já conheço os donos de lá há bastante tempo. Já tenho uma certa familiaridade com o espaço, com os alunos, com o local. E a questão da necessidade de sempre ser atendido lá é o meu local mais indicado para que o que eu precise lá eu consiga. A minha coordenadora lá é a Elisângela. Elisângela, além dessa coordenadora, também é sócia da academia. E geralmente ela fica no período da manhã, às vezes à tarde, quando o segundo sócio, que ele é um pouco mais difícil de encontrar, não tá, e ela sempre vai lá auxiliar. A academia lá, ela trabalha com as assessorias, ela tem parcerias com assessorias, tanto de corrida como com o pessoal do ciclismo. E às vezes na terça e geralmente na quinta, eles têm os horários de treinamento funcional e cross-training. Geralmente eu fico mais nessa questão do treinamento funcional e cross-training. Eu não ajo diretamente na questão da musculação, mesmo tendo lá total apoio para que isso aconteça, mas eu prefiro ficar ali na questão do aquecimento, a questão da mobilidade, a questão do alongamento. Eu sempre tento trabalhar também, trabalho específico ali pro pessoal do ciclismo, da corrida, porque é onde eu me encaixo mais. Mesmo que eu treine musculação, sabendo treinar e tudo, mas a questão da musculação, assim, pra mim é um pouco mais distante. Eu me ligo mais aos treinos livres, ao que eu posso fazer com o peso do corpo, com um peso livre, com uma barra solta, com uma gaiola, que geralmente é onde eu fico mais lá, na questão da parte do treinamento livre. E é sempre bom trabalhar lá, as pessoas são bem acessíveis, os alunos são bem legais. A questão de chegar para você, precisar, professor, você pode me ajudar aqui, já é algo interessante, porque como ele me vê muito lá e sabe que eu já tenho um certo tempo de trabalho, eles confiam na minha palavra, confiam na minha forma de decidir alguma coisa. E isso contribui muito com a minha questão profissional. A questão lá, só que deixa a desejar, é o atendimento, porque a academia lá, ela tem muita necessidade de personal. Sempre sai um, entra outro, sempre sai um, entra outro, sempre sai um, entra outro. Mas fora isso, questão de estrutura lá tem várias máquinas diversificadas, tem um espaço do aeróbico, tem um espaço do cross, tem um espaço do funcional. A galera que faz a questão de fortalecimento fica mais na questão ali do aeróbico. A galera que faz a corrida sempre se encontra na pracinha, tem lá perto para fazer os treinos, fazer a questão das mobilidades. E isso me inclui na questão de auxiliar lá os professores. Geralmente a Elisângela, o Rodrigo, e tem uma professora lá que eu esqueci o nome agora, mas que também trabalha lá e já tá um tempinho lá já. E esse período do estágio foi bem, assim, como eu posso falar, bem satisfatório. Pela questão de já ser conhecido, pela questão da confiança, por a questão da necessidade de sempre precisar e ter ali com quem contar. A questão também do espaço, da liberdade que eles dão. E também a questão de você ser livre para poder dar uma ideia, contribuir na questão
adicionar o treino, fazer tudo o que for preciso ali para contribuir. Isso é muito interessante pela questão do espaço e pela questão da confiança que eles dão pra gente. Não é só eu que tenho lá de estágio, também tem outros alunos, mas pela questão do trabalho eu só consigo ir na quinta-feira à tarde. E geralmente os trabalhos ficam fixados em cross, funcional, assessoria de corrida e assessoria de ciclismo. Fora a musculação, que existe vários pacotes. Você pode adicionar a musculação que já é parte do pacote. Aí você pode adicionar as questões da assessoria, do cross, dos exercícios e a questão do atendimento também. Geralmente são 2 professores pela manhã, 2 professores à tarde, trocando, e 2 professores à noite. O primeiro sócio, ele fica mais no horário da noite. Ele vai treinar pela manhã e dá um auxílio lá de vez em quando precisa, mas o horário dele mesmo é à noite. E a sócia, que é a Elisângela, que é a minha coordenadora lá do estágio, que também é uma das sócias e dona da academia proprietária, ela fica mais no período do dia a dia. A gestão ela fica de manhã, à tarde ela fica até umas 2 horas, que é o primeiro treino, e depois fica só o professor responsável pelo horário e ela volta à noite para fazer o fechamento e fazer o outro treino de funcional. E pela questão de aprender é sempre bom. A gente sempre vê que tem a necessidade de aprender mais. Sempre vê que a gente nunca sabe o suficiente. Sempre tem algo a agregar, sempre tem alguém para ensinar alguma coisa, sempre tem com alguma novidade, um exercício novo, um tipo de movimento novo, até exercício diferente na qual você pode juntar um ao outro que vai beneficiar de muita forma positiva para o aluno e agrega muito na sua questão de um portfólio de exercício. Aprendi muita questão de execuções, de postura, de movimentação, distribuição de carga, tudo isso junto dos profissionais que lá existem. A academia também dispõe de parcerias com nutricionistas, na qual às vezes eles contribuem lá com a questão de um dia fazer avaliação física nos alunos, bioimpedância. Às vezes tem um valor reduzido pela questão de ser aluno da academia e fazer parte lá dos treinos. Você ganha um pacote. É bem diversificado o atendimento. Algo que não deixa a desejar. A questão mais é do atendimento à academia em questão de profissionais, porque entra e sai, mas essa questão aí resolve logo, porque aonde a gente mora tem muitos profissionais e muitos estudantes de educação física. E de certo modo eles conseguir um professor novo. Mas em questão de aprendizado, de espaço, de liberdade, foi muito acolhedor para mim, sempre é muito acolhedor para mim. E eu não tenho do que reclamar, só tenho a agradecer. Agradecer o espaço, agradecer a oportunidade e falar que eles sempre me tratam bem, sempre me cedem de uma forma na qual não existe pergunta nem questionamento, me ajudam muito em qualquer tipo de situação, são bem acolhedores, tratam bem os funcionários, limpam bem a academia, recebem bem os profissionais. E isso é de modo gratificante e, de certa forma, agrega muita coisa no nosso portfólio profissional. Então, só tenho a agradecer por esse período, por esse tempo e falar com que em uma necessidade, eles podendo contar comigo, eles podem contar e que é juntar força. Sempre me apoiando daqui, eu apoiando eles de lá e sempre juntando força e sempre podendo contribuir tanto no meu lado profissional, como no lado pessoal, como no lado de aprendizado. E sempre agradecer também, porque nem tudo a gente consegue sozinho, sempre com a ajuda dos nossos parceiros. E sempre é bom agregar valores e agregar conhecimento. Eu só tenho a agradecer e finalizar aqui o meu relato sobre o estágio.
Obrigado.